Meus queridos irmãos e amados amigos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer aqui um resumo da aula da disciplina Missiologia, a nossa primeira aula que nós ministramos ali no CMI, Curso para o Ministério Infantil. A missiologia, ela é uma disciplina teológica que busca estudar a teoria e a prática da ação missionária. Então, é a contribuição para que o homem de Deus tenha uma visão mais ampla da missão da igreja. Essa teologia, ela faz parte do currículo ministrado nas escolas teológicas, porque ela está envolvida com a história da igreja. Ela se encontra com a missiologia. Homens como Filipe em Samaria, cristãos anônimos em Antioquia, que deram início à missão de pregar o evangelho a todas as pessoas. Também está relacionado com as ciências sociais, embora algumas pessoas tenham dificuldade de assimilar a missiologia dentro desses aspectos sociais, aonde entram somente com ações voltadas ao assistencialismo e esquece o principal, que é a salvação das pessoas. Então, ação solidária faz parte da missiologia. Porém, o seu foco é a salvação de todas as pessoas. Também está relacionada com a antropologia. Dentro de qualquer contexto, nós vamos ver que o homem, ele é pecador e necessita o quê? De um Salvador. Então, dentro de qualquer cultura, qualquer contexto, nós vamos ver que o homem necessita de ter um encontro com Deus. E também envolve a própria teologia bíblica, porque missiologia se faz voltada para as Sagradas Escrituras. E temos também a questão de estudos culturais, porque o Evangelho, ele cabe dentro de qualquer contexto. É importante entender que o próprio Deus, ele é um Deus missionário. Então ele trabalha e ele toma a iniciativa de buscar o homem perdido, buscar a salvação da humanidade. Nós vamos ver ali em Gênesis 3,15, já o proto-evangelho, onde o próprio Deus toma a iniciativa de trazer um meio para que o homem pudesse retornar ali à comunhão com ele. E dentro do próprio livro de Gênesis, nós vamos ver ali Gênesis capítulo 6, onde Deus, ele se revela, toma a iniciativa de salvar ali Noé e a sua família.
Gênesis 12, Deus tomando iniciativa de separar Abraão para fazer nele o que? Uma grande nação, para que nessa nação pudesse enviar o que? Jesus Cristo, para trazer a salvação a toda a humanidade. Paulo escrevendo aos Gálatas, né, Paulo fala que Deus pregou o evangelho a Abraão, no sentido de anunciar a Abraão que através do seu descendente todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós temos até na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo a mais clara evidência desse Deus missionário, que veio para resgatar e salvar o homem que estava perdido. E a ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, missão faz parte central da teologia, porque Deus quer salvar todas as pessoas. E nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus Cristo dando essa ordem. Nós temos ali em Marcos 16:15, onde Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Também em Mateus capítulo 28 nós vamos encontrar o quê? Essa ordem de Jesus para que o evangelho seja anunciado e seja pregado. E os 3 pontos do evangelho nós vamos ver: o evangelho histórico, o evangelho teológico e o evangelho escatológico, né? Os 3 pontos do evangelho. Primeiro, o evangelho histórico, a história da salvação. Então, Jesus veio salvar e resgatar o homem que se havia perdido. Aspecto teológico: Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao 3º dia, vencendo a morte, ascendeu ao céu e está à direita do Pai intercedendo por nós. E nós temos a evidência, né? O 3º ponto, o ponto escatológico, né? Jesus voltará. Nós temos a implantação do milênio, o reino milenial de Cristo, temos o arrebatamento da igreja. Então, o evangelho, ele anuncia esses pontos centrais: a história da salvação, a questão teológica das profecias registradas nas Escrituras, que aponta para a redenção da humanidade, e nós temos o aspecto futuro, né, onde tem a promessa. João 14, Jesus deixa bem claro que ele voltará para buscar aqueles que são seus. E nós vamos encontrar, precisamos entender 3 definições aqui relacionadas a alguns termos. Primeiro, evangelho. O que é evangelho? Na verdade, nós vamos ver ali os 4 evangelhos trazendo que o relato da vinda de Jesus para resgatar a humanidade perdida, aonde o Senhor Jesus Cristo ele vai cumprir ali o plano da salvação. Então, os evangelhos são fatos bíblicos que mostram essa providência salvadora de Deus para com a humanidade. Essa palavra evangelho, ela surgiu no campo de batalha, porque essa palavra vem do grego evangelion, que significa boas notícias, boas novas. Então, esse termo, historicamente, ele era usado em notícias que era vindo do campo de batalha.
quando um povo estava guerreando com outro, e um povo ele tinha a vitória, nós vamos ver que ele mandava o mensageiro, né? O mensageiro ia a pé, de cavalo, de barco. Então ele saía do campo de batalha e iria até a sua cidade com o evangelho. É com as boas notícias de vitória dada ali no campo de batalha. Então o evangelho é as boas notícias de que Jesus veio trazer salvação a todos os homens, que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Então, nós vemos a ação de Deus aí no sentido de salvar a todos os homens. Temos o segundo termo, é evangelização. Então, a evangelização é a ação do Espírito Santo na vida de pessoas para que o evangelho seja anunciado a todas as pessoas, em todos os lugares, né? O exemplo clássico que nós podemos usar é o próprio Jesus, lá em Lucas 4, 18, onde Jesus ele vai usar a profecia lá do profeta Isaías. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, trazer boas novas, evangelho é boas novas aos pobres, e enviou-me a curar o quê? Os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, e dar restauração vista aos cegos, e pôr liberdade o quê? Todos os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então a evangelização é ação em anunciar essa verdade. Enquanto que evangelismo são os meios do qual dará condições para que se faça o que? A evangelização. Aqui tem uns termos aqui interessantes, né? Evangelismo envolve o que? Princípios, métodos, estratégias, técnicas empregadas na ação efetiva de evangelizar. Então, o evangelismo, né, são os meios pelas quais nós vamos estar agindo para que o evangelho possa ser pregado a todas as pessoas. E quando falamos de evangelismo, nós não podemos esquecer de falar da importância do discipulado. Porque quando você ganha a alma para Jesus, ela se torna uma nova criatura. Mas ela precisa o quê? De uma construção de verdades bíblicas para que tenha o quê? A formação do seu caráter de uma maneira que seja segundo as Escrituras Sagradas. E missão é o envio de pessoas a todos os lugares, com o propósito de testificar do Evangelho de Cristo. Então, missão é a ação de Deus, através de homens e de mulheres, para que o Evangelho seja pregado a todas as pessoas. E o Evangelho é a principal mensagem das Escrituras Sagradas. É o centro, porque é Jesus. Porque não existe proclamação do Evangelho se não apresentar quem é o centro do Evangelho, que traz o quê? Essas boas notícias. Então Jesus, ele é o único meio de redenção pela qual o homem pode ser salvo. Não há outro meio, outra forma para que o homem seja salvo, a não ser através de Jesus. Então, a mensagem principal do Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Senhor e Salvador de toda a humanidade.
e ele voltará para aqueles que o aceitaram como seu Salvador, para dar o que? A vida eterna. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então a única maneira do homem receber vida eterna é através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então a missão da evangelização, ela está fundamentada nas Escrituras. Porque em Romanos diz, meus irmãos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E só existe um meio do homem ser salvo, do homem ser justificado diante de Deus. É através da pregação do Evangelho. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, o Evangelho é a revelação da justiça de Deus, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós somos justificados pelo seu sangue. Somos regenerados pelo Espírito Santo. Somos adotados na família de Deus. E nos tornamos o que? Santo. É claro que essa santificação, ela é contínua. Quando aceita Jesus, você se torna um santo. É a santificação instantânea. Só que agora você precisa caminhar em santidade, em santificação, que é viver uma vida apartada do pecado, para que lá na frente você venha alcançar o que é a glorificação. Então o Evangelho está fundamentado nas Escrituras e está relacionado com a graça de Deus, conforme João 3,16. Deus amou a humanidade de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, graça é favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus, por nos amar, envia o seu Filho amado Jesus Cristo. O amor de Deus, ele é imenso, não se pode ser medido, ele é imensurável, ele é maravilhoso. Ele é cheio de misericórdia e graça e favor. Então todos nós fomos alcançados por essa graça de Deus que enviou o seu Filho amado para nos dar salvação. E toda ação evangelística nós precisamos o quê? Necessariamente da presença do Espírito Santo, da sua direção. Nós vamos ver que Deus dos primórdios, nós vamos ver isso, a igreja de Antioquia, o Espírito Santo se manifesta, né? E diz para separar a Saulo e a Barnabé para a obra missionária. E nós vamos ver que quando eles foram, eles saíram que na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo dirigindo. E grandes coisas aconteceu, porque o Espírito Santo era com eles, operando que maravilhas, milagres, por onde quer que eles passavam, e muitas vidas eram salvas, porque é o Espírito Santo que opera a regeneração na vida das pessoas. Então nós temos o que é essa nossa primeira aula, esse aqui é o nosso resumo. Para que você que perdeu a nossa primeira aula, nós vamos deixar ela gravada aqui para que você possa assistir, né? E que na próxima você pode estar conosco ali para a nossa segunda aula. Então que Deus vos abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.